Boa noite, meu nome é Felipe Mion, esse é o Crime e Comédia. E no caso de hoje, a gente vai pra Austrália, lugar que eu nunca fui nem na minha imaginação, nem de verdade, e nunca falei sobre nenhum caso de lá, porque eu gosto desse caso dos Estados Unidos, vocês já perceberam, né? Mas beleza, me indicaram esse caso, obrigado, Ju. E esse é um caso onde a polícia levou muito tempo pra conseguir prender a pessoa que era a única suspeita de ter praticado tudo que vai ser narrado nesse vídeo. Então não vai ser muito spoiler, porque não tem nem como eu descrever as coisas sem falar da pessoa. No ano de 1979, em Sydney, Austrália, o casal Andrea e Leonard Warwick começam o divórcio, o processo de divórcio deles, acumulado com guarda, visitas e alimentos. Pensão alimentícia, alimentos. Então, eles começam esse divórcio. Porém, vamos retroceder um segundo só para falar que o Leonard é bombeiro, isso vai ser importante pro caso, e que o pai do Leonard, ou seja, lá, se isso é em 79, ou seja, lá atrás, no passado, era especialista em fabricação de bombas. Isso vai ser importante. Então eles começam o divórcio em 1979. Quando eles tinham se conhecido, o Leonard era um cara apenas ciumento. Um dos episódios passados tinha um cara que era boy lixo. Ele era boy lixo já desde o começo do relacionamento. Só que de boy lixo ele passa a criminoso a partir do momento que ele começa a bater na esposa dele. Aliás, dizem, segundo algumas pesquisas que eu fiz, que ele começa a bater nela, inclusive antes. O relacionamento abusivo começa antes do casamento, mas mesmo assim o casamento acontece. Ok, independentemente de uma coisa ou outra, em 79 eles estão se divorciando e eles têm uma filha recém-nascida que se chama Churi. Eu não falo o nome de criança que possivelmente ainda é criança, eu só falo quando a criança já cresceu, que é o caso, e a criança deu entrevista, ou seja, teve uma vida razoavelmente pública, como também é o caso. No dia antes de iniciar o processo de divórcio, a Andrea, ela basicamente foge da casa onde ela morava com Leonard e ela até deixa a filha dela, Trudy, lá porque ela tem certeza que ele vai matar ela. Isso antes de começar o divórcio. Então, ela fica preocupada com a filha, obviamente. Então ela fala pro irmão dela, ela tem um irmão e uma irmã. Os dois vão aparecer no caso, então eu já tô falando agora. Ela tem um irmão e uma irmã. Ela pede pro irmão dela, Stephen, pra que ele vá até a casa dela convencer o Leonard a entregar a Trudy pra ela, porque ele tinha batido nela, tá, enfim, aquela coisa. Depois disso começa o divórcio. No divórcio, a Andrea pede pela guarda exclusiva da Trudy. Ela também pede por direitos exclusivos de visita. Na verdade, ela pede para que não seja concedido o direito de visita pro Leonard ver a filha deles, a Trudy. Não é o final do processo, tá, gente? Mas nesse processo várias decisões são tomadas. É diferente de processo, pelo que entendi, criminal, é direito de família. Então, assim, uma das decisões que é tomada é sobre essa coisa da guarda e visita. Então, nem entrou em partilha, também tem partilha de bens. Então, uma das decisões das várias audiências na vara da família, né, no que seria a vara da família na Austrália, pelo que eu entendi, o juiz ele concede sim a guarda exclusiva para a mãe, para André, o que é comum. Geralmente as mães mantêm a guarda exclusiva, pelo menos aqui é comum. E, no entanto, ele não concorda com a Andrea sobre não dar direito de visita pro pai. Então ele dá direito de visita 2 vezes por semana pro Leonard poder visitar a filha dele, a Trudy. No entanto, o Leonard é um pouco rebelde. Criminoso, batia na mulher. Mas enfim, ele não tá nem aí porque foi decidido, ele acha que 2 vezes é pouco, então ele começa a aparecer de surpresa em dias que não eram dias de visita, estipulados pelo juiz. E ele aparece surpresa na escola da filha dele, pega a filha dele antes de terminar a aula, leva sei lá onde, enfim, tipo, eu não encontrei nenhuma descrição de que ele pratica violência contra a filha dele, mas assim, ele estava descumprindo a ordem judicial. Então isso se torna um problema. Em nenhum momento eu encontrei, de fato, até mesmo na entrevista da Trudy adulta, não encontrei nada que dissesse que ele era abusivo com ela em nenhum momento. No entanto, pensando como se a gente estivesse na época, se ele era abusivo com a Andrea, ele poderia muito bem se tornar abusivo com a Trudy. Então essa preocupação eu acho, Felipe,
que não sou ninguém, acho que é legítima essa preocupação sobre as visitas e ainda mais essas visitas inesperadas que ele pega ela na escola e some com ela, depois aparece na hora que ele quer. Lembra que há pouquinho tempo atrás eu falei do irmão da Andrea que se chama Steven? O Steven, quando a Andrea separou do Leonard, ele foi a pessoa que foi até a casa onde o casal vivia e ele foi a pessoa a falar: Leonard, por favor, entrega a Trudy, vamos, depois com a cabeça fresca, vamos resolver isso depois e tal. O Steven, uma bela noite, volta do trabalho e ele mora num apêndice da casa onde a Andrea tá morando, que é a casa do pai dela. Então a Andrea sai, então quando eles separam, quando o Leonard e a Andrea separam, o Leonard fica na casa do casal e a Trudy e a Andrea voltam a morar com o pai e com o irmão. Ela tem mais uma irmã, mas não mora ali. Então quando ela tá nessa casa, o irmão dela mora, tipo assim, ele não mora exatamente na casa, é tipo o fundo da casa. Então é um local do tipo razoavelmente privado, do tipo... Dá pra entender o que eu tô querendo dizer? Eu acho que dá, né? Então assim, ele mora meio que no fundo, então ele chega tarde do trabalho, então não é uma coisa que... Ele não faz barulho. E alguém invade a casa, na verdade invade essa parte da casa, esse fundo da casa, e dá um tiro na cabeça do Stephen com uma arma calibre 22. Nossa, eu ia acertar antes de constar a nota. Parabéns pra mim. E aí, ele dá um tiro na cabeça do Stephen, enrola cobertores, os cobertores da cama onde o Stephen estava já dormindo, e desaparece com o corpo. No dia seguinte era aniversário da Trudy. Então, a Andrea acorda, ela vai ver o irmão dela, ela vê que o irmão dela não tá em casa, o irmão dela tem uma namorada, então ela pensa, pode ter dormido com a namorada, ela não pensa duas vezes sobre isso. No entanto, o irmão dela era aquele tipo de pessoa mega responsável, que não faltava o trabalho de jeito nenhum, e quando o chefe dele telefona pra casa da família e pergunta aonde tá o Steven, na mesma hora, a Andrea, que ainda tá viva, pela última entrevista que eu vi, sente um frio na espinha e, tipo, ela já sabe que alguma merda aconteceu. Ela tem aquela sensação do tipo, alguma coisa aconteceu. Na mesma hora, portanto, essa sensação dela é tão real que na mesma hora ela já liga pra polícia e faz um report de pessoa desaparecida. A polícia pergunta pra Andrea se existe, possivelmente, alguém na cabeça dela que poderia querer algum mal para o irmão dela, e na mesma hora ela fala, meu ex, o Leonard, porque meu irmão foi a pessoa que ajudou a pegar minha filha quando eu separei dele. E ele ficou puto. Uma semana depois do desaparecimento do Stephen, irmão da Andrea, um grupo de amigos tá num lago, aliás, o lago é lindo. A Austrália é bem bonita, né? Tipo, enfim, eu vi umas fotos do tipo assim, nossa, que bonito o lugar, parece até de mentira. Eles estão num lago e eles encontram o corpo do Stephen flutuando nesse lago. Eles, obviamente, traumatizados pro resto da vida, ligam pra polícia, o lugar já deixa de ser bonito na mesma hora. A polícia recupera o corpo do Stephen e o que eles encontram de interessante no corpo do Stephen, como evidência, interessante como evidência, tá, gente? O que eles encontram de interessante é que a corda, ele tava com os cobertores e amarrado em uma corda, tipo cordas. A corda em que ele tava amarrado, flutuando, era uma corda que só era fabricada e só era distribuída naquela época para o corpo de bombeiros e para mais ninguém. Era propriedade do Estado. E quem é bombeiro? Leonard. Por mais que fique claro para Andrea e para a polícia que o Leonard está envolvido nesse homicídio, a polícia não pode prender nem acusar ninguém só com base em prova circunstancial. Na verdade, essa é uma regra que protege muito a gente de ser acusado erroneamente. No entanto, nenhuma regra é perfeita. Então, esse é um dos casos do tipo, puta. E a regra qual que é? O direito ao silêncio. Todo mundo tem direito a ficar em silêncio. Eu lembro de um caso que eu falei aqui sobre pesquisa Google. Toda vez que eu falo de pesquisa Google, eu acabo dando risada, porque eu penso, se qualquer pessoa me acusar de qualquer crime e a única prova for o Google, eu tô fudido porque eu vou ser preso. Então é uma prova muito circunstancial. Então o direito ao silêncio, ele acaba protegendo a gente, mas ele não é uma coisa do tipo perfeita. E esse caso é do tipo que isso irrita e vai irritar, me irritou, vai te irritar, vai irritar, eu acho que vai irritar todo mundo. O Leonard é questionado pela morte do Steven e ele se reserva o direito de se manter em silêncio e não responde absolutamente nenhuma pergunta que a polícia faz. A polícia consegue um mandado de busca e apreensão, no entanto, na casa do Leonard eles não encontram nada que linke de forma não apenas circunstancial, mas concreta ao assassinato do irmão da Andrea. E por mais que ele fosse bombeiro, por mais que estivesse tudo isso acontecendo, ele não era o único bombeiro da Austrália.
Então a polícia fala, meu, por mais que a gente tenha certeza, eles já têm certeza disso, mas é circunstancial. Então eles não podem fazer nada. E eventualmente, esse homicídio se torna um cold case. Nesse ponto, a Andrea já se culpa pela morte do irmão dela. E ela vai declinando na saúde mental dela nesse sentido de se culpar bastante ao longo do caso. Ela tem uma irmã. Lembra que eu falei que ela tem uma irmã? A irmã dela chama Judy. A Judy, pra lidar com a morte do irmão, do Steven, ela encontra conforto numa fé, né? E eu vou falar, né, Testemunhas de Jeová, porque na verdade essa congregação de Testemunhas de Jeová vai ser muito importante nesse caso. Enfim, eu vou chegar lá, mas vai ser muito importante para esse caso caminhar e ganhar mídia, etc. O juiz do caso da Andrea e do Leonard do divórcio chamava David Opus, o juiz inicial. E o David Opus, ele não gosta nem um pouco do fato que o Leonard fica furando os dias da visita e aparecendo sem avisar. Então, ele dá uma sanção, né? Ele, numa das muitas audiências na vara da família, ele dá uma sanção pro Leonard. E ele fala, Leonard, seus direitos a ver a Trudy estão suspensos provisoriamente, porque você tem furado aí o que eu determinei. Além disso, ele quase, nessa audiência, o David Opus, esse juiz, ele quase prende por desacato o Leonard porque já tinha morrido o Steven e a coisa fica bem acalentada dentro da audiência. Mas ele decide não prender, ele só faz essa sanção provisória de restringir direito de visita a Trudy. O Leonard não gosta nem um pouco disso, tá? Em 1980, o juiz David Opus, ele ouve um alarme na rua dele tocar enquanto ele tá jantando, na verdade, com a família dele, com os filhos, com a esposa, e ao mesmo tempo ele ouve a campainha dele tocar. Então ele pensa, pode ser alguma coisa grave, né? E na hora que ele abre a porta, ele é imediatamente assassinado com balas de calibre 22 por um homem desconhecido, porque a família não viu quem era. E o cara sumiu rapidamente. Como o David Opus era juiz de direito de família, e direito de família tem brigaiada, então a polícia faz uma lista de suspeitos. E aí eles se deparam eventualmente com o nome Leonard e eles falam, nossa, a gente já ouviu esse nome antes? E aí eles já falam, puta que pariu, esse cara, tem coisa errada, muito errada com esse cara. Então a polícia chama o Leonard, começa a questionar o Leonard, e o Leonard se reserva o direito de se manter em silêncio de novo. E a polícia consegue um mandado de busca e apreensão para casa do Leonard de novo. Na casa do Leonard eles encontram um papel higiênico que pertencia a tribunal ou a órgão público. Era um negócio que dava para identificar que pertencia a órgão público. Então, eles sabem que eles não vão prender de fato por furto, mas eles resolvem prender o Leonard por furto porque a polícia já tá desesperada no sentido de eles querem uma impressão digital. Então eles só prendem por isso. Eles nem acusam formalmente depois o Leonard, mas eles prendem porque o Leonard nunca diz nada, nunca responde nenhuma pergunta e de fato ele tinha levado uma propriedade pública para casa dele, o que era proibido, mas era um crime irrisório e portanto eles só fizeram isso para pegar digital, tá, gente? Depois da morte do David Opus, o juiz, quem assume o caso é o Richard Gee. E a filha dele, que era criança na época, numa entrevista, disse que ela já ficou com medo naquela época. E ela era bem criancinha mesmo, assim. Ou seja, o caso, o Leonard, já era conhecido como é o cara, todo mundo sabe que é ele, mas ninguém consegue, não tinha outro suspeito. Então esse é um caso de uma pessoa que só tem um suspeito. E aí, ela diz, agora adulta, né, que ela ficou com medo pelo pai assim que ele assumiu o caso do Leonard e da Andrea por causa da morte do David Opus, e ela era bem criança, pra lembrar disso. Enfim, era um lance na Austrália. Então, o juiz Richard Gee, pai dela, assume o caso. O que ele determina? Ele determina, numa dessas muitas audiências de direito de família, que com relação à propriedade, lembra que o Leonard mora na casa que ele morava quando era casado? Enfim, que essa casa tem que ser vendida e que o dinheiro tem que ser dividido entre os dois, entre a Andrea e entre o Leonard. Leonard não gosta nem um pouco dessa decisão, até porque, até então, a pensão alimentícia que ele pagava era de $80 por mês. E às vezes ele não pagava. O Leonard se recusa a vender a casa, ele não diz isso, do tipo, eu não vou vender. Não, ele só não faz o que foi determinado. Ele não vende a casa. Em 1983, o mesmo juiz, Richard Gee, ele reforça que ele decidiu que a casa tinha que ser vendida. E aí, para sancionar o Leonard, ele restringe de novo o direito de visita à filha dele, a Trudy. E isso é o gatilho do Leonard, porque logo depois, uma bomba explode
explode na vara da família e destrói o prédio onde ficava a vara da família. Supostamente essa bomba era para ter sido detonada enquanto as pessoas estavam trabalhando, mas por sorte, segundo a investigação, ela detonou no meio da madrugada, então ninguém morreu. No entanto, por que o único suspeito é o Leonard dessa explosão? Porque logo depois, a casa do juiz Richard Gere explode enquanto ele e os filhos dele estavam dormindo ali na casa. A esposa dele aparentemente não estava na casa. Ela que encontrou, quando ela chegou, ela nem reconheceu o local. No entanto, por sorte, eles sobrevivem. Eles têm ferimentos gravíssimos, mas eles vão sobreviver e eles são levados para o hospital. A polícia vai até o Leonard, que se reserva o direito ao silêncio. Né? Surpresa! No dia seguinte a essa explosão, o juiz Watson, ele entra como juiz do caso do Leonard e da Andrea, do caso do divórcio. E ele, de novo, suspende ou limita a visitação do Leonard e a Trudy, a filha dele. E em 4 de julho de 1984, quando a esposa do juiz Watson, que se chamava Pearl, ela estava saindo para trabalhar, quando ela abre a porta de entrada da casa, do tipo, ela tá saindo de casa, explode uma bomba. Ela é morta instantaneamente, a bomba tá na cara, era destinada para o juiz. Ele é atingido por detritos dendritos. Vestiaços aí. Ele só tem ferimentos superficiais e sobrevive. Mas a esposa dele, Pearl, acaba falecendo instantaneamente. Nesse momento, a polícia faz duas coisas, porque eles já estão assim... a gente sabe que é o Leonard, todo mundo sabe que é o Leonard, mas a gente só tem prova circunstancial e a gente não pode fazer nada. E ele não fala, etc. Então a polícia faz duas coisas. Primeiro, eles vão à mídia, apesar que a mídia já estava acompanhando. E segundo, eles pedem ajuda de polícia interestadual, pelo que entendi, né? Tipo assim, quanto mais gente nesse caso, melhor. E, por fim, eles oferecem uma recompensa de $500 mil para qualquer dica que linke o Leonard, especificamente esse cara, a qualquer um desses crimes. Então, a polícia não esconde nem um pouco que pra eles é ele, a gente só precisa de uma evidência concreta pra poder acusar e sentenciar o cara. Na sequência, como se não bastasse, uma bomba explode na casa do ex-advogado da Andrea. Não mata ninguém, graças a Deus. Leonard achava que ainda era a casa do advogado, mas tinha mudado. Mas na agenda, segundo a investigação, páginas amarelas, não tinha ainda mudado a listagem do nome. Então, nem era o cara que tava... Não era nem o advogado que tava morando lá. O advogado, ele pede demissão do caso. Ele fica bastante assustado, qualquer pessoa ficaria. Entra outro advogado. Logo depois, no carro desse outro advogado, encontra outra bomba que, graças a Deus, nem explode. Não deixa mais nenhuma outra vítima. Em fevereiro de 1985, o Leonard do nada aparece lá, né? Aquelas coisas desses aparecimentos surpresas, porque ele quer ficar com a filha naquele dia. E aí ele começa a bater na Andrea, e a Andrea consegue não deixar ele levar a filha, não deixar ele levar a Trudy. Ela se esconde, eventualmente ele vai embora. Mas é nesse momento que ela fala, cara, eu não vou ter sossego nessa vida. E ela já tá se culpando por tudo que tá acontecendo, porque ela sabe que tudo que tá acontecendo ali na Austrália, tipo, foi um lance real, nossa, tipo, eu não sabia, tá? É que eu acompanho mais de outros lugares, mas tipo assim, nossa, que caso interessante. E ela tava se sentindo tão culpada que ela fala, eu tenho que ir embora de Sydney. Então, o que ela faz? E por isso que eu mencionei lá atrás, as testemunhas, a congregação Testemunha de Jeová. Era uma congregação daquelas que era muito unida. Do tipo, eu não conheço muito sobre a religião, mas tipo, o que eles fazem é realmente heróico. A congregação se une e bola um plano para que a Andrea e a Trudy fujam de Sydney na calada da noite para um local desconhecido. Eles até pensam em como ela vai ter subsistência, do tipo, vão mandar dinheiro, comida, não vai faltar nada pra ela. Eles determinam quem vai levar ela, que eles bolam um plano inteiro, a congregação inteira se une pra ajudar essa mulher. Mesmo sabendo, e já dá pra perceber, que o Leonard não é só perigoso, mas ele é extremamente ardiloso. Então ele não é aquele tipo de assassino, eu considero mais ou menos assassino em série, não é o tipo de assassino em série burrinho como no caso da semana passada, lembra? Que o FBI considerou o cara com QI baixo. No caso do Leonard, não é isso. O cara, ele estuda o local dos crimes justamente para nunca deixar nenhuma evidência. Então, a congregação procede com essa fuga. E quando Leonard descobre que ela sumiu com a filha dele, ele fica surtado. E por isso que eu disse que o cara, por mais psicopata que ele fosse, ele tinha tico e teco, e não demora muito tempo para ele descobrir que a congregação estava linkada com essa fuga. E o que acontece na sequência é que ele vai na congregação, ele invade no meio da noite,
e é a primeira vez que ele comete um equívoco. No entanto, na época não existia DNA, mas o equívoco é quando ele invade a congregação, ele sem querer não, ele quebra uma janela, mas ele sem querer se corta na janela, e na verdade ele se corta feio. Mas ele tá lá meio que fazendo uma análise da cena do próximo crime dele. Então ele vai nos locais antes, ele sabe onde estão as coisas, o cara planeja muito bem, né, os crimes que ele vai cometer. Mesmo sangrando, e foi bastante sangue, ele verifica ali e, eventualmente, existe a explosão que acontece na congregação, que mata, em alguns lugares eu li pastor, eu não tenho certeza, mata uma pessoa, mas deixa dezenas e dezenas de pessoas feridas, a maioria criança e adolescente, a maioria mulher. E só um detalhe, uau, parabéns, congregação Testemunha de Jeová da Austrália, porque isso foi heróico. Total nesse caso. A polícia, graças a Deus, é boa demais. Esses investigadores são bons demais. Parabéns pra polícia também da Austrália, gente. Eu fiquei muito feliz porque eles guardam cada pecinha pensando, a ciência vai evoluir, uma hora a gente vai pegar esse cara, a gente não vai passar mais geração sem prender esse cara. E aí a polícia eventualmente surge DNA, mas só que passam anos. Nesse ponto é importante eu falar uma coisa da qual eu percebi e imaginei que a Andrea sente culpa até hoje. A partir do momento que tem a explosão na congregação, a culpa dela é tão grande, ela sente uma culpa tão grande por tudo que estava acontecendo, que ela decide entregar voluntariamente a guarda integral da filha dela, Trudy, pro Leonard. Ela pensa que, uma vez que tudo isso acontece toda vez que as visitas são limitadas ao Leonard, então que ao entregar a filha dela para ele, que mesmo correndo os riscos que a Trudy correria, que pelo menos os assassinatos e as explosões iriam parar, porque todas elas, a mulher se culpava. Tem uma foto linda dela com a filha, inclusive. Eu espero que dê pra colocar. Enfim, ambas estão vivas. E eu achava até que a Trudy iria crescer e iria se tornar rancorosa com a mãe. Ela viveu com o pai até os 16 anos de idade. O pai, eventualmente, o Leonard, se casou. E porque a madrasta dela não se dava bem com ela, aos 16 anos de idade, ela é botada pra fora da casa do Leonard, que só matava as pessoas, explodia as coisas por causa da filha, que ele tanto amava, queria por perto. Aí casou de novo e mandou embora. Puta que pariu, cara. Vai tomar... Eventualmente, em 2012, ou seja, anos se passaram, evolução da ciência, e por isso que eu dei parabéns pra polícia, por ter guardado cada gotinha de sangue, de cabelinho, de tudo. Eles guardaram tudo bonitinho, sabe aquela coisa? Trabalho bem feito. Eles pegam, eles falam, vamos revisitar esse caso. E eles reabrem o caso, eles grampeiam o Leonard, eles colocam umas coisas do tipo, tem assim, imagens do que parece ser drone, mas eu acho que não sei se era drone, mas essa investigação ela começa em 2012 e vai terminar somente em 2015. Eles queriam, tipo assim, quando a gente quer pegar mesmo. Eles descobrem um esconderijo, uma caverna no meio da Austrália, onde o Leonard guardava inúmeras evidências que linkava ele a absolutamente todos os crimes, menos um, que foi o primeiro, que foi o irmão da Andrea, que era o Steven. Então, em 2015, o Leonard é acusado pela prática de 32 crimes, desde invasão, ameaça, até os mais pesados, perigosos, enfim, hediondos, como homicídios. Ele tinha, na época, 68 anos de idade quando ele foi acusado. O julgamento e a aplicação da sentença dele aconteceu quando ele fez 73 anos de idade. A única foto que eu achei desse... Eu não gosto de pôr muita foto, mas eu achei uma foto do tipo que descreve a sensação que eu tenho dele, que ele tá dando o dedo do meio pra imprensa. Tipo, o cara é muito escroto. Assim, muito escroto. Ele, enfim, foi acusado por 32 crimes e em 23 de julho, tô consultando notas, tá, gente? Desculpa. Em 23 de julho de 2020, as 3 prisões perpétuas sem direito a condicional foram as penas aplicadas a esse cara. E uma coisa interessante sobre a decisão do juiz é que o juiz ele menciona um jornalista investigativo, onde eu encontrei a maioria das entrevistas. Então eu confio assim, mais do que o normal, porque se o juiz mencionou na sentença, né? Então eu espero que eu não tenha me equivocado muito. Infelizmente, isso... Qual que é a tradução para bittersweet? Doce amargo? Infelizmente, bittersweet. Eu não sei. Tô igual a Luciana Gimenez, pensando em inglês. É meio bittersweet porque ele foi inocentado, ou seja, o único crime pelo qual ele não foi condenado foi o crime do assassinato do irmão da Andrea, o Stephen. É bittersweet porque foi o primeiro homicídio
porque era o irmão da Andrea e porque o juiz ele fala, eu tenho certeza que ele tá envolvido, mas ainda não tem prova. Foi o único crime que não tinha prova cabal, não circunstancial, que era o que eles queriam desde o começo. E eles conseguiram. Tá, a justiça tardou, mas não falhou. E esse homem vai morrer atrás das grades porque não vai ter direito condicional e parabéns, tchau, vai com Deus. É outro caso, né? Tchau. Tchau, tchau, Leonard. E esse foi o caso de hoje. Esse caso eu considero quase de serial killer, igual da outra vez que eu fiz, acho que foi semana passada. Mas foi difícil. Tô suando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê na próxima segunda-feira, na próxima semana, no mesmo horário, nesse canal Crime e Comédia. Tchau!